Bom dia! Sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula desta semana. Hoje, então, começaremos a falar um pouco sobre o sujeito de direito, personalidade e capacidade jurídica. Não saia daí que nós voltamos já já. Já estamos de volta e vamos então começar a falar um pouco sobre personalidade e capacidade jurídica. Bem, começaremos então por dizer que os sujeitos de direito são os entes suscetíveis de serem titulares de direitos e obrigações, de serem titulares de relações jurídicas. São sujeitos de direito as pessoas singulares e as pessoas coletivas. A personalidade jurídica, então, traduz-se precisamente na suscetibilidade de ser titular de direitos e de estar adstrito a vinculações, conforme nos menciona o artigo 66, número 1 do Código Civil. A personalidade jurídica é inerente à capacidade jurídica ou capacidade de gozo de direitos, como nos diz o artigo 67 do mesmo Código do Código Civil. Fala-se, pois, então, de personalidade para exprimir a qualidade ou condição jurídica do ente em causa, que pode ter ou não personalidade. Fala-se de capacidade jurídica para exprimir a aptidão para ser titular de um círculo com mais ou menos restrições de relações jurídicas. Pode, por isso, ter-se uma medida maior ou menor de capacidade, segundo então certas condições ou situações, sendo-se sempre pessoa, seja qual for a medida da capacidade. Bem, vamos falar detalhadamente um pouco sobre a capacidade jurídica. A capacidade jurídica é entendida como a medida de direitos e vinculações de que uma pessoa é suscetível. Já mencionamos aqui o artigo 67. Traduzindo esta inerência, estabelece que as pessoas podem ser sujeitos de quaisquer relações jurídicas, salvo disposição legal em contrário. Nisso consiste a sua capacidade jurídica. A capacidade divide-se em capacidade de gozo e capacidade de exercício. A capacidade de gozo é a medida de direitos e vinculações de que uma pessoa pode ser titular e que pode estar adstrita. Já a capacidade de exercício consiste na medida de direitos e de vinculações que uma pessoa pode exercer por si só, pessoal e livremente. Enquanto na capacidade de gozo, esta coloca-se no plano abstrato da titularidade de situações jurídicas, na capacidade de exercício, estamos já no plano concreto de averiguar em que medida certa pessoa pode exercer direitos ou os direitos ou cumprir as obrigações, que na verdade lhe podem caber enquanto sujeito. Pode haver capacidade de gozo e não haver capacidade de exercício. A capacidade genérica é quando existe então generalidade dos direitos e das vinculações reconhecidas pela ordem jurídica, conforme menciona o artigo 67 do Código Civil. A capacidade específica, então, é a capacidade das pessoas, num âmbito mais restrito, de apenas abranger certas categorias e vinculações de direito. Temos, por exemplo, as pessoas coletivas, como menciona o artigo 160, número 1 do Código Civil. Por oposto, existe a incapacidade jurídica. A incapacidade jurídica consiste na medida de direitos e vinculações de que uma pessoa não é suscetível. Há pessoas que são titulares de capacidade de gozo, mas não de exercício. Pode-se ter capacidade de gozo genérica e não ter uma capacidade de exercício genérica. Por exemplo, os menores,
A incapacidade de gozo, então, não admite suprimento, enquanto que a incapacidade de exercício é suprível. A incapacidade de gozo reporta-se à titularidade de direitos e vinculações de que uma pessoa pode gozar. Neste campo, então, não é viável suprir uma incapacidade. Já na incapacidade de exercício, está em causa aqui a impossibilidade de certa pessoa que é titular de um determinado direito exercê-lo pessoalmente. No entanto, claro, já é viável a outra pessoa que venha exercer esse mesmo direito em conjunto com o incapaz ou em substituição deste. A ideia de suprimento é sempre inerente à ideia de capacidade de exercício. Bem, hoje ficamos por aqui. Caso você tenha alguma dúvida, não deixe de escrever para nós. Na próxima semana falaremos um pouco sobre as formas de suprimento da incapacidade. Foi um prazer tê-lo do outro lado. Espero contar consigo na próxima aula. Até lá, fique bem.